Não. Oi, pessoal, bom dia. Boa noite. Oi, boa noite.
Boa noite. Só nós aí até o momento? Vamos lá. Tem que valorizar, prestigiar quem está aqui. Então, hoje nós vamos falar sobre as bases, tá certo? Nós falamos na aula passada sobre os ácidos e hoje nós vamos falar sobre as bases. Então, o primeiro cientista que ele idealizou um conceito sobre bases foi Arrhenius também. O mesmo conceito que Arrhenius ele fez para ácidos, ele também idealizou para as bases. Ele disse que ácido era todo composto que em solução aquosa libera H+, não é? Então, todo composto que em solução aquosa, dissolvido em água, evidente, ele produzia o cátion H+. Então, esta substância que produzia cátion H+, ele chamou de ácido. Aí ele fez a mesma coisa para as bases. Então, ele percebeu que toda substância que libera OH-, como um único ânion, é chamada de base. Perceba que enquanto ele classificou ácido como aquela substância capaz de liberar H+, ele classificou as bases, tá? Ele idealizou o conceito de base dizendo que toda substância que, quando dissolvida em água, liberava ânion, ou seja, uma hidroxila ó, com carga negativa, tá? Então, ele libera aqui carga negativa, ó, o OH menos. Então, você percebe que ó, hidroxila, OH menos. Então, toda substância que dissolvida em água tem a capacidade de produzir íons OH menos, então ela é chamada de base. Então, isso aí que é uma base de Arrhenius. Então, perceba você que uma base ela é formada, ora, por um metal ligado ao OH-. Então, você percebe que você tem metal mais OH-. Então, toda vez que você tem metal ligado ao OH, você tem uma base. Então, quando você coloca essa base em água, dissolve ela em água, ela libera um cátion diferente de H+, mas o ânion vai ser sempre OH-. Então, toda estrutura que produz OH- como um único ânion é classificada como base de Arrhenius, tá? Então, as bases de Arrhenius são estruturas que liberam OH-. Perceba outro detalhe, aí você tem ó, hidróxido de cálcio dissolvido em água, vai produzir esse cátion aqui, perceba que o cátion muda, porém, o ânion é sempre o mesmo. Então, aqui tinha um OH, aqui tem 2 OH, mas sempre OH-. Então, toda substância, tá? Que quando dissolvida em água produz OH-, nós chamamos de base de Arrhenius. Então, está aqui o AlOH3. Então, perceba, ó, o cátion, os cátions são diferentes, tá? Os cátions são diferentes, porém, o ânion é sempre o mesmo. Então, você percebe, ó, OH-, OH-, OH-. Então, você tem um OH-, aqui você tem 2 OH-, você tem 3 OH-. Nem essa quantidade de OH- tem a ver com o quê? Perceba que tem a ver com o NOx do elemento, ó. Se o NOx é mais 3, ele vai ter 3 OH-. Se o NOx é mais 2, ele vai ter 2 OH-. Se o NOx
mais um, vai ter uma hidroxila só, tá? Porque a quantidade de cargas positivas deve ser igual à quantidade de cargas negativas. Beleza, pessoal? Então, tá aí para você o que é uma base. Então, o OH- está sempre na direita, tá? Ó, sempre do lado direito, OH-. Lembra que eu falei na aula passada que o hidrogênio está sempre do lado esquerdo, tá, pessoal? Então, o hidrogênio está sempre do lado esquerdo. Então, o hidrogênio está sempre do lado esquerdo, ele vai... Tá? O hidrogênio está sempre do lado esquerdo, ele vai estar sempre... Ó, o hidrogênio ele vai estar sempre do lado esquerdo, enquanto o OH vai estar sempre do lado direito. Então, você tem aqui, possui sempre aí, ó, possui OH sempre do lado direito e é formado por metais. Então, sempre você vai ter um metal ligado ao OH. Nem sempre, olha, quase sempre. Existe uma exceção, existe uma base que ela não é formada por metal. É chamado hidróxido de amônio, NH4OH. Então, esta base ela é uma exceção, ela é a única base que não é formada por metal. As demais bases de arrênios, elas são todas formadas por metal. Então, você tem um metal ligado ao grupo OH-, ou seja, a hidroxila. Então, base é hidroxila ligado, tá, a um metal. No caso do amônio, ele forma uma base, é a única base que não é formada, tá, por metal. Lembrar que se as bases elas apresentam metal em sua estrutura e um grupamento OH que é não metálico, então ela constitui compostos iônicos. Então as bases são compostos iônicos. E todo composto iônico tem aquelas características que eu já falei para vocês. Então o composto iônico ele é sólido à temperatura ambiente. O composto iônico tem alto ponto de fusão e de ebulição. O composto iônico, quando sólido, ele é mau condutor de corrente elétrica e ele vai ser bom condutor de corrente elétrica quando ele está dissolvido em água ou fundido, ou seja, aquece até ele derreter. Então, ele vai conduzir bem a corrente elétrica ou quando ele está dissolvido em água, que você individualiza os íons, ó, você individualiza os íons e você está individualizando os íons aqui, ó. Então, Na+, OH-, Ca mais 2, 2OH-, Al mais 3, 3OH-, tá? Então, você percebe que, à medida que você dissolve uma base na água, você promove uma coisa chamada dissociação iônica. A dissociação iônica nada mais é do que a separação dos íons que compõem a estrutura iônica. Então, uma substância iônica, ao ser colocada em água, ao se dissolver, a água separa os íons que compõem aquela estrutura. Essa separação dos íons que nós chamamos de dissociação iônica. E quando ocorre essa dissociação iônica, ou seja, a separação dos íons, os íons vão ficando individualizados, separados, e eles passam a conduzir bem a corrente elétrica. Então, uma substância, ela só conduz corrente elétrica quando apresentar íons. Então, quando em uma solução você tiver íons, eu posso garantir que esta solução, ela é uma solução eletrolítica. Toda solução eletrolítica, ela conduz corrente elétrica. Por que conduz corrente elétrica? Porque apresenta íons. Essa é a condição necessária e suficiente. Então, quando você tiver uma solução que ela só apresentar moléculas, ela não vai conduzir corrente elétrica. Por quê? Porque as moléculas são eletricamente neutras. Elas não têm carga.
elétrica, tá? Então, ou tem carga, a quantidade de cargas elétricas, tá? Ela é igual a quantidade de cargas positivas, é igual a quantidade de cargas negativas, quando você vê aqui, tá? Que, ó, 2OH menos, 2 vezes menos 1 dá menos 2, mais 2, 0. Então, você percebe que nessas equações aqui, a quantidade de cargas positivas vai ser igual à quantidade de cargas negativas, tá certo? Então, a base de arrênio é toda substância que, quando dissolvida em água, libera como ânion. Ânion é íon negativo. E esse ânion é sempre o OH-. Perceba que o cátion muda. O cátion muda. Aqui o sódio, cálcio, alumínio, mas o ânion é sempre OH, OH-, OH-, 2OH-, 3OH-, tá? Outra observação, possui OH sempre à direita, metal à esquerda e o OH à direita. Você tem que entender que sempre que você tem um composto iônico, e as bases são compostos iônicos, então, quando você tem um composto iônico, você tem que observar que o metal vai estar sempre em primeiro lugar. Então, você tem o cátion, escreve primeiro o cátion, que é o metal, e depois o ânion. Sempre nessa ordem, ó. Primeiro o cátion e depois o ânion. Então, na estrutura aqui, você vê que o metal vem primeiro e o OH vem por último. Então, sempre nessa linha aqui, nesse raciocínio. Então, possui grupo OH sempre à direita, é formado por metais e é formado por ligações, tá, iônica. São sólidos a temperatura ambiente, tá certo? Já falei para você que a temperatura ambiente, ou seja, 25 graus de uma atmosfera de pressão, todos os compostos iônicos são sólidos, tá certo, pessoal? Então, todos os compostos iônicos são sólidos. Essas são as características das bases. Possui grupo OH como radical funcional. Quando eu digo radical funcional, eu estou dizendo para você que as características dessa função, elas são determinadas pela presença do grupo OH. Então, ele constitui o grupamento funcional, tá, de uma base. Ney, quais são as características das bases? As bases, elas apresentam sabor adstringente. Perceba você que na aula passada eu disse que todos os ácidos têm sabor azedo. E as bases agora têm sabor adstringente. O que é sabor adstringente? Aquele sabor que aperta a língua, quando você chupa caju, banana, principalmente se tiver um pouco verde, tá? Então, leite de magnésio, aquele sabor que trava, que aperta a língua, nós chamamos de sabor, tá, adstringente. Então, o sabor adstringente é uma característica das bases. Então, as bases são sólidas, são compostos iônicos, têm sabor adstringente, geralmente espuma, e as bases fortes são extremamente corrosivas, viu, pessoal? Lembrar da soda cáustica, que é uma base utilizada na fabricação de sabão, que é ela aqui, ó. Esta base aqui, ó, o hidróxido de sódio, é uma base forte. Nem quais são as bases fortes? Toda base da família 1A e 2A são fortes. Na família 1A, sem exceção, toda base formada por os metais alcalinos, família 1A, elas são fortes. Portanto, você não pode jamais pensar em ingerir, tá, uma base forte. Por quê? Porque ela é muito corrosiva. Então, ela vai provocar, tá, uma corrosão rápida e intensa no organismo e levar a pessoa à morte. Portanto, soda cáustica é uma base forte, utilizada na fabricação de shampoo, na fabricação de sabão, no clareamento do papel. Então, essa base, ela é uma base forte. O hidróxido de cálcio, então, é da família 2A, é também uma base forte. Não é tão forte quanto o hidróxido de sódio. Mas o hidróxido de potássio, ela é uma base, aqui é a cal de pedreiro, tá, pessoal? Aquele
pó sólido esbranquiçado, utilizado para pintar paredes, que acrescentar em massas também na construção civil. Nos gabinetes odontológicos, ele, por ser bactericida, quando vai obturar um dente, geralmente ele reveste, né, depois de fazer a limpeza do dente, ele reveste internamente, tá, o dente com uma solução de hidróxido de cálcio, né, porque para esterilizar aquele ambiente e evitar alguma disseminação de cárie ali dentro e corroer o dente, tá certo? Então, hidróxido de cálcio é aquele pó branco chamado de cal de pedreiro, tá bom? O hidróxido de alumínio. Gente, o alumínio é da família 3A. Só existe base forte, família 1A e 2A. Sendo que na família 2A você tem o hidróxido de magnésio, que é o leite de magnésio, que você toma aí, é um antiácido estomacal e também ele é laxante. O hidróxido de magnésio, apesar de estar na família 1A, ele é uma exceção. Ele é uma base fraca. Então, a base fraca. Nem uma base é forte, uma base é fraca. Quando? Como é que eu vou diferenciar uma base forte de uma base fraca? Pessoal, uma base forte, ela é uma base que produz muito OH-. Então, se você tem uma base e essa base, ao ser dissociada, ao ser dissolvida na água, ela tiver a capacidade de produzir um número muito grande de hidroxilas, de OH-, a gente classifica essa base como base forte. E as bases da família 1A, elas são, sem exceção, bases muito fortes. Na família 2A, elas são fortes, mas não são tão fortes como da família 1A. E na família 2A, você tem duas exceções, hidróxido de magnésio, que é o leite de magnésio, um antiácido estomacal, e o hidróxido de berílio também, que é uma base fraca. As demais bases da tabela periódica são todas bases fracas, tá bom? Então, só tem base forte, família 1A e 2A. E sendo que na família 2A você tem duas exceções, hidróxido de magnésio e o hidróxido de berílio, que são bases fracas também. Beleza aí? Então, galera, aí, ó, olha a única base, olha aí a única base que eu disse para você que não tem metal. Olha a única base que eu disse para você que não é constituída por metal. Perceba que no lugar do metal aqui, olha, no lugar do metal aqui, você tem o íon NH4+. Esse íon aqui, esse cátio NH4+, é chamado de amônio. Tá? E aqui, NH3 é a amônia. A amônia NH3, ela reage com água e produz o NH4OH. Tá? Produz o NH4OH. Então, a amônia em água produz o hidróxido de amônio. O hidróxido de amônio é a única base. Você precisa ficar esperto quando sair. Tem um asterisco aqui, ó. Por que esse asterisco aqui? Porque esta base, ela costuma cair, porque é exceção. É a única exceção. Então, o que é que acontece? Essa base é a única base que não é formada por metal. Então, ela é uma base fraca, tá? Ela é uma base fraca. E outra coisa importante é que, geralmente, as bases fracas são todas bases insolúveis, ou seja, que não se dissolvem na água. Quando eu falo de insolúvel ou solúvel, eu estou falando no solvente universal, eu estou falando na água. Então, no caso, por exemplo, do hidróxido de amônio, contrariando as outras bases, ela é base fraca, mas ela traz consigo uma característica que assim, diferencia das demais. Apesar de fraca, ela é muito solúvel em água. Gente, o hidróxido de amônio, o NH4OH,
é a única base fraca solúvel, única, tá? Outra coisa, é a única formada por, que não é formada por metal, é a única base fraca e solúvel e ela é volátil. Nem quer dizer volatilidade, capacidade de evaporar, tá? É a capacidade que tem de se evaporar. Então, essas características, elas precisam ser, tá? Essas características, elas precisam ser compreendidas, não é? Porque geralmente se pede o conhecimento sobre o hidróxido de amônio, beleza, pessoal? Então, se pede muito conhecimento sobre hidróxido de amônio. Então, tá aí para você o hidróxido de amônio, beleza? Vamos ver aqui. Olha. Aí são as características da base. Ela não é formada por ametais, ó, nitrogênio e hidrogênio. As ligações que tem aqui no interior dela, ela são ligações covalentes, mas lembrar que o composto é iônico, por quê? Porque o NH4, pessoal, ele é escrito assim, ó. O NH4, ele é escrito assim, ó. NH4+, tá? Então, ele é um cátion. Quando ele, então, ele é mais aqui e o OH é menos aqui. Então, NH4+ é um íon, é um cátion. Ele atrai esse ânion, portanto, a estrutura da base é iônica, tá? A estrutura da base é iônica, apesar de, entre os átomos de nitrogênio e de hidrogênio, ter ligações covalentes, certo? E a solução, ela é uma solução iônica e ela é volátil. Isso quer dizer que é uma base que se evapora, tá bom, pessoal? Então, a base que se evapora. Outra coisa importante. Primeiro, reconhecer uma base. Você tem metal à esquerda e um grupo OH à direita. Então, o radical funcional de uma base de arrênios é o grupo OH-, é a hidroxila ou oxidrila. Para dar nome, pessoal, a uma base, você fala a palavra hidróxido de, tá? Então, hidróxido de, nome do elemento. Vamos aqui, vamos voltar um pouquinho aqui, só para a gente ver. Olha aqui, aplicando essa ideia aqui, NaOH, hidróxido de, quem é que está do lado dele aqui? O metal. Hidróxido de, nome do metal, hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio, hidróxido de alumínio. Então, sempre assim, tá bom? Você fala o nome. Então, vamos lá. Olha aí. Hidróxido de sódio, que é a soda cáustica que eu falei para você, e a importância dela. Existem algumas bases que são estratégicas, né? Você tem que saber. Por exemplo, o hidróxido de amônio é uma base que você precisa ficar esperto quanto a ela, as características dela, porque ela é exceção. O hidróxido de sódio você tem que saber. Por quê? Porque é uma base muito utilizada, que tem uma relação com a gente muito forte. A gente usa o shampoo, a gente usa o sabão, e o papel, que é branquinho daquele jeito, é devido a um tratamento com soda cáustica. Então, essas bases que a gente tem um contato muito forte, pessoal, são bases que a gente precisa ter, assim, um olhar diferenciado para elas, tá bom? O hidróxido de ferro, nem porque tem aqui hidróxido de ferro 2, porque tem hidróxido de ferro 2 e hidróxido de ferro 3. Olha, existem alguns metais que apresentam NOx diferente. O que é um NOx, Ney? NOx, pessoal, é a carga que o átomo assume.
No caso do metal, você sabe que metal ele sempre perde elétron. Então, o fenômeno pelo qual um átomo perde elétrons é chamado de número de oxidação. Então, oxidar quer dizer, tecnicamente, cientificamente, que o átomo do elemento está perdendo elétrons. Então, quando um elemento perde elétrons, a gente diz que ele se oxida. Qual é a consequência da oxidação? Aumento da carga. Então, o metal, quando ele está no estado fundamental, ele nem perdeu e nem ganhou. O número de prótons que ele tem no núcleo é igual à quantidade de elétrons que ele tem na eletrosfera. Portanto, a quantidade de cargas positivas e negativas são iguais. Então, se a quantidade de carga positiva é igual à quantidade de carga negativa, o átomo, o elemento encontra-se o quê? Neutro. A gente diz que ele está no estado fundamental. Um átomo no estado fundamental ou um elemento no estado fundamental é aquele em que a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Então, um átomo está eletricamente positivo. O número de elétrons é diferente do número de prótons. Então, se o átomo ele está com carga positiva, é porque ele perdeu elétrons. E se ele perdeu elétrons, a quantidade de cargas positivas do núcleo dele é maior do que a quantidade de cargas negativas da eletrosfera. Por isso, quando um átomo perde, ele fica mais. Um átomo perde, ele fica mais. Aquele mais indica o quê? Né? Que ele está eletricamente positivo. Que a quantidade de cargas positivas dele era igual à quantidade de carga negativa, só que ele perdeu elétrons. Se ele perdeu elétrons, o que é que acontece? Os elétrons são negativos, então diminuiu a quantidade de elétrons. Como consequência, o átomo ficou com a quantidade de carga positiva maior. Então, a gente diz que o átomo está eletricamente positivo quando ele perde elétrons, quando ele se oxida. Tá? Então, oxidação é perda de elétrons e a consequência disso, a carga aumenta, o NOx aumenta. NOx é a carga. Então, o NOx aumenta. Então, nesse caso aqui, perceba você. Olha, o sódio é da família 1A. Então, ele tem NOx mais 1. Então, todo elemento da família 1A tem NOx mais 1. O OH é uma estrutura que tem NOx menos 1. Então, mais 1 com menos 1 é igual a quanto? A 0. Perceba você que a soma dos NOx tem que ser sempre igual a 0. Olha como aqui é interessante. O OH você sabe que é menos 1. Como tem 2 aqui, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Ó, menos 2. Então, como aqui, esta soma aqui tem que ser, ó, essa soma aqui tem que ser igual a 0, aqui só pode ser igual a mais 2. Então, mais 2 com menos 2 é igual a 0. Então, veja só, quando esse 2 vem para cá, por que eu tenho 2 OH e em cima eu só tenho 1 OH? Você percebe que aqui é mais 1 e aqui é menos 1. Então, um OH tem carga menos 1 e um sódio tem carga mais 1. Só que o ferro tem carga mais 2. E o OH tem carga menos 1. Então, eu vou precisar de 2 OH para neutralizar um único ferro. Aqui, o ferro é mais 3. Como o OH é menos 1, eu vou precisar 3 vezes menos 1, dá menos 3. Tá? Então, aqui eu tenho, tá, essa condição aqui. Houve alguma alteração
na transmissão aí, pessoal? Então, saiu uma mensagem aqui que a internet está oscilando. Houve alguma alteração aí na transmissão? Houve alguma alteração na transmissão, pessoal? Então tem aqui o hidróxido de ferro 2. Por quê? Porque o NOx do ferro é mais 2. E aqui eu tenho o NOx do ferro mais 3. Quando você tem metais cujo NOx é diferente, o mesmo átomo ele pode perder quantidade diferente de elétrons. Então, o que acontece? Mais 2 e mais 3. Então, quando o elemento químico tiver mais de um, quando o elemento químico tiver mais de um NOx, então você vai ter que dizer. Oi? Voltou a tela aí, pessoal? Então, veja só. Quanto ao grau de dissociação iônica? Quanto ao grau de dissociação iônica? As bases podem ser bases fortes. Os hidróxidos metais do grupo 1A, tá? Os metais alcalinos, e os metais do grupo alcalinos terrosos. Fraca, nesse grupo inclui todo o hidróxido de amônio e as demais bases que não são da família 1A ou 2A, certo? Nesse grupo inclui os hidróxidos de amônio e as bases que não são nem da família 1A ou 2A. Então, você só tem base forte da família 1A e 2A. Qualquer base que não for nem da família 1A nem da família 2A são bases fracas. Então, quais são as características das bases? Aquilo que eu falei naquela hora. Apresenta sabor adstringente, estriam a matéria orgânica, tá? Ela deixa marcas na matéria orgânica, deixa vermelha a solução alcoólica de fenolftaleína. Existe um indicador chamado de fenolftaleína. Esse indicador fenolftaleína é uma substância que, quando você coloca no meio ácido, ela fica incolor, a fenolftaleína. Quando você coloca no meio básico, a fenolftaleína, ela fica rosa ou vermelha, tá? Então, deixa a solução, tá? Ele está falando que deixa a solução alcoólica de fenolftaleína uma solução, tá certo, avermelhada. Neutraliza ácidos, formando sal e água. Ou seja, sempre que você pegar um ácido
e reagir com uma base, vai formar sal e água. Beleza? Bases importantes. Certo? Então, veja só. Aqui você tem as bases de hidróxido de sódio, soda cáustica, sólido branco, floculado, muito solúvel em água, além de extremamente acústico, o sabor muito corrosivo, irritante. Tá? É usado na desidratação de gorduras, branqueamento de fibra, de celulose, na fabricação de sabões e detergentes, com desentupidor de ralos e pias. Tá? Sabões deterrentes são chamados de agentes tensoativos e possuem caráter básico. Então, é importante saber que uma base ela tem caráter básico. Beleza? Hidróxido de cálcio, cal apagada, hidratada ou extinta, cal de pedreiro. Tá? É uma suspensão aquosa de aparência leitosa, obtida a partir do óxido de cálcio. Tá? É usada na caiação de paredes, de muro, neutralização de solos ácidos, na fabricação, né, de doce. Óxido de cálcio mais água forma a cal virgem, cal apagada, tá? Cal extinta. Hidróxido de magnésio, que é o leite de magnésio, tá? Que é o leite de magnésio, que é um antiácido. A cal você utiliza, se você tomar uma base em uma quantidade pequena, tá? De hidróxido de magnésio, ele neutraliza o excesso de ácido que tem no estômago. Ou seja, quando você está com a sensação de azia, o que é que acontece? A sensação de azia é aquele queima, aquela sensação desagradável que o estômago está queimando. Então, o que é que acontece? Você toma um antiácido. Esse antiácido pode ser o hidróxido de magnésio ou o hidróxido de alumínio, tá certo? Outra característica do hidróxido de magnésio é que ele é laxante. Se você tomar uma dose elevada, né, neutraliza o excesso de ácido clorídrico no estômago, mas também promove a formação de um sal chamado cloreto de magnésio, que ele tem a propriedade de sensibilizar os músculos do intestino, fazer uma dilatação dos músculos do intestino e provoca diarreia, tá? Então, a partir aqui tem aqui você tem, ó, a partir do hidróxido obtido a partir do óxido de magnésio, certo? Então, você tem essas partes aqui. É usada como antiácido estomacal, também como laxante. Acabei de falar para você. Então, essa reação aqui é que acontece no organismo da gente. Quando a gente está com azia, a gente está com excesso de ácido clorídrico no estômago. Então, você toma um antiácido. Então, as hidroxilas vão neutralizar os hidrogênios que estão provocando desconforto no estômago, provocando aquela queimação no estômago. São os hidrogênios, os H+, que provoca aquela sensação de queima. Quando você coloca uma base, o hidróxido de magnésio, essa base aqui, a quantidade de OH, neutraliza os hidrogênios. E aí vai produzir esse aqui, ó, o cloreto de magnésio. Esse cloreto de magnésio, quando você toma uma quantidade, uma dose grande de hidroleite de magnésio, forma uma quantidade muito grande de cloreto de magnésio. Esse cloreto de magnésio é que distende, tá, a musculatura do intestino e faz com que a pessoa, não comece a ter diarreia. Então, por isso aqui que ele é laxante, o cloreto de magnésio. Antigamente era aplicada nas axilas para impedir a ação de bactérias, né?
Então, antigamente, eles impediam a ação de ácidos que causam odores indesejáveis. As bactérias produzem alguns ácidos. Então, aqueles ácidos, aquele odor desagradável que tem, por exemplo, nas axilas, né? Quando você, geralmente são ácidos, você botava o hidróxido de magnésio, e esse hidróxido de magnésio ia neutralizar os ácidos, ok? Então, isso aí é uma característica das bases, beleza? Então, veja só. Outra base importante. Então, é o nome Malox, tá? Tem um outro antiácido à base de hidróxido de alumínio chamado Gelmax também. Tá? O hidróxido de alumínio é também um antiácido, é uma suspensão gelatinosa que pode dissolver moléculas orgânicas e, porventura, estejam na solução aquosa, no tratamento da água também, e é usada como antiácido estomacal, né? Então, tá, eu já falei para você, tá? Como o antiácido estomacal recebe o nome de Milante Plus, que é o Gelmax, tá? Então, Milante Plus, você conhece esse medicamento, que é muito difundido.